Você esqueceu a chave que estava escondida dentro da oração que você decorou quando tinha 6 anos. Não porque você fosse descuidado, mas porque decorar e compreender são coisas completamente diferentes. E o mundo em que você cresceu recompensava a repetição, não o despertar. Você aprendeu a pronunciar as palavras certas, no ritmo certo, nos momentos certos. E quanto mais automático isso se tornava, mais profundamente a chave desaparecia. A oração entrou na boca. Nunca chegou ao pulmão. Com o tempo, isso que deveria ser uma tecnologia de libertação virou um ritual de conforto. Familiar, seguro, vazio. Mas algo em você, uma parte quieta, que não briga, que só observa, essa parte sempre soube que havia mais ali. Que as palavras eram um envelope, e o envelope estava fechado. Pense em como funciona qualquer código de acesso que você já usou na vida. Ninguém escreve uma senha esperando que ela seja decorativa. A senha não tem valor em si mesma. O valor está no que ela abre. Se você gravar os caracteres sem entender o que eles desbloqueiam, você terá na mão uma sequência inútil. Pior ainda, você vai achar que está usando a senha quando na verdade está só repetindo sons. O Pai Nosso parece funcionar exatamente assim. Há algo na estrutura da oração que não é imediatamente óbvio. Ela começa como endereçamento. Pai Nosso que estais nos céus. O que em linguagem gnóstica não é uma frase poética sobre o céu físico. É a identificação do interlocutor. A qual pai você está falando? Ao demiurgo local, o artesão imperfeito que moldou o mundo material? Ou ao pai mais alto, o que os textos de Nag Hammadi chamam de Invisible Spirit, a fonte que precede qualquer criação? Essa distinção importa. Em cosmologias gnósticas, fazer a oração errada para o destinatário errado não é neutro. É como depositar um cheque na conta errada. O valor sai de você, não chega onde deveria. Sem intenção clara, sem compreensão de para quem se fala e de onde vem a autoridade de quem fala, não existe oração, existe recitação. E a diferença entre recitar e invocar é a mesma diferença entre ler o cardápio e comer. O verso que foi removido era justamente a parte que transformava a recitação em invocação. Era a cláusula que fechava o circuito, que devolvia ao orante a consciência de sua própria origem divina, anterior a qualquer estrutura arcôntica. Sem ela, a corrente não passa. A oração circula dentro do sistema que foi projetado para contê-la, em vez de atravessá-lo. Quando a oração perde o seu núcleo de poder, o praticante fica numa posição estranha. Ele reza, mas não sente nada. Então conclui que o problema é dele. Fé insuficiente, mente impura, coração endurecido. Cada oração sem resposta vira uma confirmação de que ele está errado de alguma forma, que não merece, que há algo em si que bloqueia o divino. Toda tentativa de conexão espiritual começa a parecer uma acusação. Cada silêncio do céu age como veredicto. Você para de orar para se conectar e começa a orar para provar que ainda vale alguma coisa. A oração deixa de ser uma conversa e vira uma negociação com uma entidade que nunca parece satisfeita. Isso não acontece porque Deus está ausente. Acontece porque o instrumento está incompleto. Tocar uma guitarra com a corda mais grave cortada não é culpa do músico. É um problema com o instrumento. E ninguém te contou que a corda havia sido cortada de propósito. Os gnósticos escondiam seus ensinamentos mais poderosos dentro de camadas simbólicas, textos codificados e tradições orais restritas por uma razão muito específica. Não para excluir as pessoas comuns, mas para proteger o conhecimento do que acontece quando verdades densas demais caem em mãos que ainda não construíram o recipiente para sustentá-las. É entregue o mapa do território interno cedo demais, e ele vira folclore. Ele vira superstição.
ele vira mais uma camada de controle usando a linguagem da liberdade. Esqueça o mapa completamente e o território desaparece da consciência coletiva. As pessoas param de acreditar que ele existe. Passam a viver na superfície, tratando a superfície como se fosse tudo. Entre esses dois extremos, existe um terceiro caminho: ver com clareza, ouvir o que foi dito e o que foi deliberadamente omitido, e fazer a pergunta que a liturgia oficial nunca incentivou. Quando os manuscritos de Nag Hammadi foram descobertos no Egito em 1945, enterrados em um jarro de argila no deserto da Alta Tebaida, escondidos por cristãos gnósticos fugindo das perseguições do século IV. O que estava ali não era apenas teologia alternativa. Era registro de uma tradição que entendia a oração como tecnologia de acesso ao que eles chamavam de pleroma, a plenitude do ser divino que antecede qualquer separação, qualquer criação, qualquer arconte. Esses textos foram enterrados porque a alternativa era queimá-los. E foram enterrados com cuidado suficiente para sobreviver 1.600 anos. Alguém achava que eles valiam isso. Por que esse versículo sumiu, então? Quem decidiu o que ficava e o que ia para o fundo do deserto? A coragem real necessária aqui não é a coragem de desafiar a igreja. Não é a coragem de se declarar herege ou de construir uma identidade de rebelde espiritual. Uma coragem mais quieta. Chame de discernimento ativo, se quiser. Os escribas da tradição síria, séculos antes de Niceia, registraram uma variação do Pai Nosso que terminava com uma doxologia que não era enfeite litúrgico. Era declaração ontológica. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Essa linha não estava pedindo nada. Ela estava afirmando a natureza de quem fazia o pedido. Não um súdito implorando ao rei, mas um filho reconhecendo de onde vem sua própria autoridade. Essa distinção parece pequena escrita assim. Não é. A diferença entre uma oração feita por alguém que se percebe como súdito sem poder e a mesma oração feita por alguém que reconhece sua própria origem divina é a diferença entre mendicância e afirmação. É a diferença entre pedir permissão e declarar identidade. A Didaquê, um dos textos cristãos mais antigos que existem, datado do século I, anterior à maioria dos evangelhos canônicos, inclui essa doxologia como parte inseparável da oração. Não como opcional, como conclusão necessária. Os compiladores do Concílio de Niceia, em 325, trabalharam com manuscritos selecionados. A seleção não foi aleatória. O que entrou no cânone oficial foi o que servia à arquitetura de poder que estava sendo construída. Um Deus soberano, uma igreja intermediária, um fiel dependente da mediação institucional para qualquer contato com o sagrado. Um fiel que termina a oração afirmando que o reino, o poder e a glória são do Pai, e que ele, como filho desse Pai, carrega algo disso em si. É um fiel muito menos fácil de controlar. O portão estava dentro do que foi omitido. Sempre esteve. É aqui onde a maioria das pessoas trava. A sensação de que algo está errado com sua vida espiritual chega, natural como fome, e imediatamente a autocrítica sobe para encontrá-la. Autocrítica sobre a autocrítica. O corpo tensa. Então vergonha pela tensão. A próxima camada aparece. Será que eu simplesmente não fui feito para isso? Depois a resistência entra correndo e diz: não pensa nisso agora, você tem outras coisas para resolver. E dali, o espiral se constrói sozinho. A dúvida sobre a fé gera busca compulsiva por confirmação. A confirmação parcial não satisfaz, gera mais dúvida. A dúvida gera culpa por duvidar. A culpa gera mais orações mecânicas. As orações mecânicas não produzem sensação de presença.
A ausência de sensação confirma a suspeita original. Você pode sentir isso na tensão que fica nos ombros quando o assunto de religião aparece, na maneira como o pensamento escorrega rapidinho para outra coisa, na leveza miserável com que você muda de canal quando alguém fala de experiência espiritual real, algo que claramente aconteceu com ela e não está acontecendo com você. A emoção original, essa sede de contato com algo maior, passa em minutos sem encontrar espaço. O que persiste por anos é a guerra contra a sede, o argumento com a própria ausência. O que dói mais tempo não é a fome, é a vergonha da fome. Algo muda no momento em que você para de tentar ser uma pessoa sem dúvidas e começa a ser uma pessoa que leva suas dúvidas a sério. Esse movimento é pequeno. Tudo depende dele. Despertar espiritual não é a ausência de perguntas. Despertar espiritual é a coragem de fazer as perguntas que o sistema atual não quer que você faça. Assim que a pergunta é permitida, por que esse versículo foi removido, o que ele significava, quem se beneficia da sua ausência, ela perde o poder de assustar. Para de se comportar como ameaça à fé e volta a ser o que sempre foi: uma investigação honesta sobre a natureza do divino. Os arcontes, nas cosmologias gnósticas, não são demônios de chifre e rabo. São estruturas de aprisionamento, padrões que se sustentam pela automação, pela repetição sem consciência, pelo ritual sem intenção. O controle deles não exige força bruta. Exige que você nunca faça a pergunta certa. O que chamamos de ansiedade religiosa é exatamente o que acontece quando a sede de sentido é negada a passagem limpa e forçada a morar no porão. Ali, ela se multiplica. Um dogma é questionado e imediatamente 3 outros se tornam suspeitos. O questionamento dos 3 faz com que a identidade inteira pareça frágil. A fragilidade da identidade leva ao medo de que, sem a estrutura religiosa, você se dissolva. O medo da dissolução te faz se agarrar com mais força à estrutura que está te sufocando. O controle é questionado aqui. O controle aparece ali antes que o alívio termine. A teologia examinada nesta área melhora e a mente move para aquela área. Aquela área parece estável e a mente move para a próxima. Precauções são tomadas, limites são estabelecidos, e agora a própria busca espiritual vira o novo monstro, novo sinal de soberba, nova armadilha do ego. O sistema de crenças é uma cebola sem centro final. O mais cruel, muita gente secretamente acredita que essa turbulência é prova de seriedade espiritual, que quem não questiona não está realmente buscando. Mas o que está acontecendo não é busca, é hábito ansioso vestindo a roupa da busca. São coisas diferentes. Uma está indo para algum lugar. A outra está correndo no mesmo lugar há décadas. Debaixo de todo esse padrão, há algo mais tentando ser sentido. Não medo mais profundo. Não culpa mais antiga. Não outra camada de erro esperando ser descoberta e corrigida antes que você mereça acesso ao sagrado. Assombro. Uma espécie de vertigem, sim, mas de uma ordem completamente diferente da ansiedade. A ansiedade contrai. Isso expande, mais parecida com a sensação de olhar para o céu às 3 da manhã no meio do campo e perceber que as estrelas que você está vendo já podem não existir mais, que você está olhando para o passado a velocidades impossíveis de compreender, que a luz que chega aos seus olhos neste exato momento partiu de lá antes de qualquer ser humano ter nascido, e que você, aqui, com esse corpo de 70 anos de duração aproximada, é de alguma forma parte desse sistema, não separado dele. Mais parecida com o espanto quieto de perceber que você está aqui, que existe algo em vez de nada, e que esse algo inclui você. Que a pergunta, por que existo?
não tem resposta intelectual, mas tem uma resposta vivida que acontece quando você para de fugir da pergunta e fica sentado com ela tempo suficiente para ela parar de ser ameaça e começar a ser convite. Isso é o que os textos valentinianos chamavam de gnosis. Não um conjunto de informações esotéricas, um tipo de reconhecimento. Como ver seu próprio rosto no espelho depois de anos sem um espelho disponível. Não informação nova. Recordação. Imagine ter acesso por 30 segundos à frequência que o versículo removido descrevia. A presença não mediada do que os gnósticos chamavam de monad, a fonte não criada de toda a criação. Aquilo que o Evangelho de João tentou descrever como logos antes que a palavra logos fosse domesticada pela teologia institucional. O que você perguntaria? No começo, a mente correria para as perguntas óbvias. Por que existe sofrimento? O que acontece depois da morte? Qual religião está certa? Por que eu especificamente passei por aquilo que passei? Mas se você ficasse sentado com isso tempo suficiente, essas perguntas começariam a parecer ligeiramente erradas, como se fossem formuladas a partir de um endereço que não é o verdadeiro endereço. Como se a ansiedade estivesse fazendo perguntas usando o vocabulário da ansiedade, e o que estava sendo acessado fosse anterior a qualquer vocabulário. Algo mais fundo permaneceria. Não uma questão formulada com palavras, mas uma qualidade viva de atenção dirigida para si mesma. O espanto puro de estar existindo agora. Esse sentimento está mais perto da verdade do que qualquer espiral ansiosa já esteve. E ele não exige que você resolva nenhuma questão teológica para ser acessado. Exige apenas que você pare de resolver questões teológicas por um momento e simplesmente note que está aqui. A ansiedade religiosa contrai o mundo até que tudo que você consegue ver é a próxima ameaça à sua salvação. O assombro abre de novo. O amor vive nessa abertura. Não o amor sentimental dos cartões de Páscoa, algo mais imediato do que isso. A presença em si tem uma textura de ternura quando não está sendo gerenciada pela doutrina. Quando você para de tentar calibrar sua experiência de acordo com o que foi aprovado por um concílio que se reuniu em 325 depois de Cristo para decidir o que o povo deveria e não deveria saber. A realidade do divino só acontece agora, não na memória do batismo, não no futuro hipotético onde você finalmente acerta todas as práticas. Agora. E o versículo que foi removido dizia exatamente isso, com outras palavras. O que isso significa, concretamente, é que despertar não exige que você abandone a oração, rejeite o Pai Nosso, ou se torne outro tipo de crente com outro tipo de rótulo. Exige o oposto. Entrar mais fundo, mas sem esquecer o que a oração é. Um instrumento, não uma gaiola. Uma língua, não uma corrente. Você está aqui para sentir, para testemunhar, para participar, para se importar de verdade com as coisas que importam. Só não para se perder completamente no papel, a ponto de esquecer quem está atuando. Um ator de método entra na cena sem se tornar prisioneiro dela. O personagem chora. O ator sente o choro. Mas uma parte do ator sabe, mesmo no meio da cena mais intensa, que existe uma câmera, um set, um mundo além da ficção. Sem essa parte que sabe, o ator enlouquece. Com essa parte ativa, ele pode dar tudo à cena e ainda sair dela intacto quando o diretor gritar corta. O mesmo princípio se aplica aqui. Presença sem amnésia. Oração sem automatismo. Participação sem identificação total com o papel de pecador suplicante esperando a aprovação de uma entidade externa que só pode ser acessada através dos canais aprovados pela instituição certa. A doxologia removida, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre, não é arrogância, é lembrança. É o ator,
no meio da cena mais difícil, recordando brevemente quem é antes de mergulhar de volta. Esse ato de memória não enfraquece a presença na cena. Protege o ator de ser consumido por ela. O caminho não é, portanto, abandonar a oração e adotar outro sistema mais sofisticado ou mais subversivo. Esse tipo de projeto geralmente se torna outra performance dentro da performance anterior. A identidade de quem despertou substitui a identidade de quem obedecia. A forma muda. O automatismo permanece. Você está recitando textos gnósticos em vez de recitando o catecismo, mas a qualidade de atenção é a mesma. Ausente. O movimento mais honesto começa quando você para de tentar se tornar um conceito espiritual aprovado, pelo sistema antigo ou pelo sistema alternativo que você escolheu para substituí-lo, e começa a deixar a realidade te encontrar como você já é. A dúvida pode surgir. Deixa. O assombro pode visitar. Deixa. O silêncio pode acontecer no meio da oração, aquele silêncio que a tradição apressada preenche imediatamente com mais palavras. Deixa esse silêncio existir. É nele que o versículo que foi removido continua operando, mesmo depois de séculos de ausência do texto oficial. Debaixo de tudo isso, algo permanece sem ser tocado, sem ser manchado por nenhuma das narrativas teológicas que vieram e foram, nem as que aprovaram, nem as que condenaram. Isso é o que o versículo apontava. Não um poder externo a ser invocado, uma natureza interna a ser recordada. Lembrar disso não torna a oração desnecessária. Torna ela possível pela primeira vez. Você pode pronunciar as mesmas palavras que pronunciava aos 6 anos. O Pai Nosso não mudou. Mas agora você sabe que está segurando um envelope, e que o envelope continha algo que foi deliberadamente retirado antes de chegar até você. E com esse saber, algo na sua maneira de pronunciar muda. O automatismo quebra. Há um instante de atenção real, onde antes havia apenas hábito. Esse instante é o versículo que foi removido ainda funcionando. E de repente, o título faz sentido de um jeito diferente. Você esqueceu a chave que estava escondida dentro da oração que você decorou quando tinha 6 anos. E porque você esqueceu, a estrutura que se beneficia do seu esquecimento continuou operando, não como uma força demoníaca com intenção malévola, mas como qualquer sistema que prospera na automação. Os arcontes não precisam de força quando tem repetição. Não precisam de correntes quando tem liturgia vazia. Mas esquecimento não é dano permanente, é só sono. E sono, por definição, termina. Você já acordou o suficiente para estar aqui, fazendo essa pergunta, sentindo que há algo a mais nessa oração do que te foi entregue. Esse sentimento não é traição. É fidelidade ao que a oração originalmente era, antes de ser editada para servir ao poder em vez de libertar quem a pronuncia. O reino, o poder e a glória não ficaram de fora da sua oração por acidente. Ficaram de fora para que você nunca lembrasse que eram seus.